Vivemos num mundo onde todos buscam a paz, onde todos falam de união, onde as palavras amor, companheirismo, fraternidade, amizade são tão valorizadas e soam tão bonitas pelos meios de comunicação como a televisão, os rádios, jornais, a internet. Estas palavras soam de uma forma agradável aos nossos ouvidos. Contudo, quando olhamos para a real situação do mundo, nos assustamos. Homens se matando, alguns por poder, dinheiro, outros se matam por comida, por roupas e ainda por ideologias, que na verdade não os levam a lugar nenhum. Por que os homens estão se destruindo? O que os levam a praticarem tanta maldade contra o próximo e contra a si mesmo? Por que o homem não consegue praticar o bem que tanto deseja, viver na paz que tanto sonha? Por mais que eles se disponham a fazer o bem, há uma força que os empurra para o mal. Que força é essa que tem dominado o ser humano? Este livro do nosso texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente em sua terceira estadia em Corinto. No argumento cuidadosamente desenvolvido nesta divisão do texto, Paulo contrasta a morte de Adão com a vida em Cristo. O ponto a que Paulo quer chegar é que todos estão envolvidos no pecado de Adão. Todos pecaram com ele. Lemos nesta passagem que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E hoje quero falar deste mal que atingiu a todos nós. Sim, hoje eu vou falar sobre o pecado. A primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito do pecado é a sua origem. Pecado é qualquer coisa que contraria a vontade de Deus. Desde o princípio da criação, o pecado se manifestou no mundo, mas não podemos considerar que foi Deus o seu autor. Em Jó, capítulo 34, verso 10, diz: pelo que ouvi-me, vós homens de entendimento, longe de Deus o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer iniquidade. Em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vemos que Deus deu uma ordem, porém esta não foi obedecida por Adão. Adão, no ato de sua própria vontade, decidiu não cumprir o decreto estabelecido por Deus, tornando-se o primeiro homem pecador. E a Bíblia diz que Deus não criou o homem com pecado. Porém, quando o primeiro homem desobedeceu à ordem de Deus, todos os homens se tornaram pecadores, conforme descreve o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Como resultado da queda pelo pecado, o Pai da raça humana só pôde transmitir a todos nós uma natureza depravada, contaminada pelo pecado. O pecado trouxe diversas consequências na vida do homem. Naturalmente, com a entrada do pecado, veio a miséria, o sofrimento, a calamidade, dores, perdas, angústias, frustrações. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal consequência do pecado na vida do homem é o seu afastamento de Deus. A Bíblia chama este afastamento de morte, uma morte espiritual. Sendo Deus santo, naturalmente não compactua com o pecado. No Salmo 5, verso 4 está escrito: porque tu não és Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. O pecado separou o homem de Deus. E neste afastamento surge a morte do ser humano. E quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se desumaniza.
Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais perde as características do Criador. O amor e a misericórdia vão dando lugar à violência, ao ódio, ao egoísmo, à cobiça. O pecado faz com que não nos tornemos dignos de nos apresentarmos diante de Deus. Em Gênesis capítulo 3, verso 24, lemos que o caminho de volta ao Éden estava impedido por querubins com espada flamejante. Representa que o homem em pecado encontra a resistência de Deus. No livro de João, no capítulo 8, 34, está registradas as palavras de Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Lembro-me de uma história em que uma jovem, aos seus 14 anos, era elogiada por todos devido à sua beleza. Olhos azuis, cabelos loiros, usava perfumes caros, roupas de seda, e assim vivia cheia de carinho e amor. 7 anos depois, essa mesma jovem, com 21 anos, desceu na sua vida moral e social. Achava-se encarcerada. Já não tinha mais seus vestidos de seda, mas encontrava-se ao lado de 2 guardas, que agora a levariam para ser executada em uma cadeira elétrica. O caminho do vício, do prazer e do crime levou aquela jovem de 21 anos à morte. Esta jovem morreu por consequência dos seus atos errados, de seus pecados. O pecado nos leva à morte espiritual e também à morte física, como vimos nesta ilustração. O pecado tem como salário a morte, que é a separação total do homem de Deus. O pecado pode ser apresentado de forma bonita, atraente, mas o seu final é destruidor. Vimos a origem do pecado na vida do homem e as suas consequências. Agora eu quero apresentar a você a solução que Deus deu para pôr fim do poder do pecado em nós. Como falamos, o pecado passou a todos os homens pela desobediência de um homem. Por causa do pecado de Adão, nos tornamos pecadores, nascemos pecadores. Diante de tal situação, vendo Deus que o homem não poderia salvar a si mesmo, enviou seu Filho, a saber, Jesus Cristo, para nos salvar. Se você tem dúvida que o pecado habita em nós desde o nosso nascimento, basta você pensar um pouco. Nós precisamos de muita energia e dedicação para ensinar os nossos filhos a fazerem o bem, a não mentir, a não roubar, a respeitar. Entretanto, você não precisa fazer absolutamente nada para que ele minta, para que ele engane, não respeite, porque a natureza do pecado já nasce conosco. Recebemos isto do primeiro casal, Adão e Eva. Em Filipenses, capítulo 2, verso 8, lemos que Jesus, sendo Deus, se fez homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas por que Jesus deveria morrer? O salário do pecado é a morte, está escrito na Bíblia. Em Hebreus 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ou seja, a única forma de pagarmos pelos nossos pecados é com sangue, pois o sangue simboliza vida, e este sangue deve ser puro. Por isso, Deus, pelo seu grande amor, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para dar a sua vida em favor de nossas vidas. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz no verso 18 do capítulo 5: por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Em Isaías 53, encontramos a referência sobre o ministério de Jesus Cristo na terra, como servo sofredor. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Esta passagem é muito clara ao dizer que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. A verdade é que ele sofreu em nosso lugar. O castigo que ele sofreu deveria ser nosso. E o castigo que ele sofreu nos trouxe paz. Esta é uma das passagens mais importantes do Antigo Testamento, onde nos mostra os servos sofrendo vicariamente pelos nossos pecados. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versos 24 e 25, nós ainda lemos que fomos justificados gratuitamente por sua graça. Não foi por nenhum mérito nosso. Não foi nenhum esforço da minha parte, da sua parte, da parte de qualquer homem. Mas Deus, movido pelo seu amor, entregou o seu Filho como propiciação e pelo sangue de Jesus fomos justificados. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ao enviar o seu próprio Filho à semelhança de nossa natureza pecaminosa para ser oferta pelo pecado, Deus na realidade condenou o nosso pecado na pessoa de Jesus, homem. Somente por ter sido ele condenado, podemos ser justificados. Por isso o apóstolo pergunta: o que, pois, temos de temer? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E é por isso que no momento que somos justificados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, por meio do seu sangue, nos tornou justos. Ele venceu a morte e nos deu vida. Ele nos reconciliou com Deus. Tirou-nos da escravidão do pecado e nos ofereceu o seu reino, um reino de amor, alegria e paz. Este reino está ao alcance de todos. Está ao seu alcance. Basta você crer na obra que ele fez por você. Na justificação. O pecador não é apenas perdoado, é promovido. O perdão redime nossas dívidas e cancela nossas responsabilidades pelo castigo. A justificação nos concede uma posição justa perante Deus. A verdade é que somos todos pecadores e todos carecemos do amor de Deus, do seu perdão, da sua misericórdia. E este amor já nos foi dado, demonstrado por Deus ao entregar seu Filho numa cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao derramar sua vida, o seu sangue na cruz nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus Pai e nos tornou filho. Portanto, o perdão de Deus já nos foi dado por meio de Jesus Cristo. Mas a paz com Deus só é alcançada por aqueles que aceitam o caminho que Deus proporcionou ao homem. O caminho é Jesus. E somente por meio dele, somente crendo na sua obra, o homem pode chegar a Deus. Chega de ficar sofrendo. Levanta sua cabeça, aceite a Jesus como seu Senhor e você terá a vida eterna. Deus te abençoe.